Esse vídeo pertence à disciplina Eletrônica Geral do segundo módulo de Automação Industrial do IFMG Campus Betim. Aqui apresentaremos a resolução da questão 1 da tarefa sobre retificadores de onda completa. A questão 1 que está apresentada aí na tela, ela diz o seguinte: considere o circuito retificador abaixo, assumindo que os dois enrolamentos secundários são iguais em número de espiras. Calcule então a tensão média na carga, ou seja, na resistência, a corrente média sobre a resistência, a corrente média em um dos diodos e a tensão de pico inverso desse diodo. Esboce então a forma de onda de tensão na saída, ou seja, na carga, e de tensão em um dos diodos. Para resolver essa questão, a gente primeiro tem que identificar qual dos retificadores esse circuito representa. No caso, lendo as seções da apostila indicadas na tarefa, pode-se identificar que esse circuito é representado por um retificador de onda completa com tapo central. Vamos discutir um pouquinho como o funcionamento desse circuito e então responder as perguntas que a questão nos põe. Bom, aqui estamos representando novamente o circuito retificador da questão. Percebam que o primário do transformador está conectado diretamente a uma tensão senoidal de 220 volts, RMS. Ou seja, estamos tentando representar aqui a conexão desse circuito com uma rede elétrica tradicional do Brasil. A gente sabe quando a gente fala que a gente tem um sinal senoidal de 220 volts RMS, na realidade nós estamos falando que esse sinal ele varia ao longo do tempo com uma forma senoidal, como é apresentada nesse gráfico aqui da esquerda, e o valor de pico desse sinal é de 311 volts. A gente já estudou, quando a gente falou sobre sinais na disciplina de eletrônica, que a tensão RMS, ou a tensão eficaz, de um sinal senoidal pode ser encontrada, e essa equação sai de uma conta um pouco mais complicada, envolvendo a integral desse sinal aqui ao longo do tempo, pode ser encontrada pela tensão de pico desse sinal, ou seja, a máxima tensão desse sinal, dividido por raiz de 2. Então, nesse caso, eu já dei a tensão de RMS, que é 220 volts. Então, essa tensão aqui você já conhece, 220. Se vocês multiplicarem 220 por raiz de 2, vocês vão encontrar que o valor de pico é exatamente 311 volts, que está representado nesse gráfico aqui. Então, a gente conhece o sinal de entrada do nosso retificador. Só que esse sinal de entrada ele entra no circuito por meio de um transformador aqui. E a gente sabe que a relação da tensão de secundário para a tensão de primário de um retificador pode ser encontrada pela seguinte relação: a tensão de primário dividido pela tensão de secundário. E aqui vou abrir um parênteses para lembrar que essa relação tem que estar na mesma grandeza, ou seja, se você vai fazer uma relação utilizando o valor eficaz, o valor RMS do primário, você tem que usar também o valor eficaz do secundário. Se você for utilizar, no caso, a tensão de pico do primário, você vai ter que utilizar nessa equação a tensão de pico do secundário. Não pode misturar grandezas, porque pico e RMS são valores diferentes, não posso utilizar ele na mesma conta. Essa razão de tensão ela tem que ser igual à razão de espiras, a relação de espiras, NP sobre NS. Como a razão de espiras aqui já foi dada, percebam, essa razão de espiras, 10 para 1, então eu posso achar que a tensão de secundário, a tensão de secundário está dada aqui, VS, ela vai ter que ser igual à tensão de primário vezes NS sobre NP. Só manipulando um pouquinho essa equação. Só expandir um pouquinho isso aqui. NP a gente já viu. É 311 volts de pico. E NS sobre NP é 1 sobre 10. Eu tenho que a tensão de pico do secundário é 31,1 volts, como é apresentado no gráfico da direita. Então, a gente conhece as tensões de entrada do nosso circuito. Perfeito? Deixa eu só apagar essas equações aqui, para abrir espaço para a nossa resolução.
Então, de onde veio essas tensões já está bem explicado. A gente sabe que esse retificador de onda completa com tapa central possui uma divisão no enrolamento secundário. Essa divisão faz com que esse enrolamento de cima aqui veja uma tensão Vs sobre 2. E essa mesma tensão vai ser vista aqui embaixo. Vs sobre 2. Né? Ou seja, cada enrolamento está enxergando metade da tensão do secundário. É uma divisão de tensão perfeita. Beleza. Então, como é que esse circuito vai funcionar? Vamos ver o seguinte. Se a gente pensar aqui, olhar a forma de onda de tensão no secundário, né? Já que cada enrolamento está enxergando metade dela, é como se eu estivesse pegando esse pico aqui e dividindo por 2. Então, eu teria um pico, cada metade do enrolamento ali estaria enxergando 15,55 volts, na verdade. Né? E a gente sabe que a gente tem dois instantes aqui. Eu tenho um instante positivo e um instante negativo. Beleza? O que acontece, então, durante o semiciclo positivo dessa forma de onda? Durante o semiciclo positivo, né? Ou seja, o que acontece nesse intervalo de tempo aqui que eu estou rachurando? Ó, durante esse intervalo de tempo aqui positivo, percebo, o enrolamento secundário superior, eu tenho uma tensão positiva em relação ao terra, e o enrolamento secundário inferior tem uma tensão negativa em relação ao terra. Percebam que esse diodo de cima, então, ele vai estar polarizado diretamente. Enquanto o diodo de baixo vai estar polarizado reversamente. Ou seja, ele não vai conduzir. O diodo de cima conduz, pode conduzir, e o diodo de baixo não pode conduzir. Né? Assim sendo, à medida que a tensão desse enrolamento vai subindo, o diodo começa a conduzir, gerando uma queda de tensão sobre ele de 0,7 volts, que a gente já conhece. Né? E essa corrente que passa pelo diodo aqui vai ser conduzida sobre a carga, sobre a resistência. Ela vai entrar no terra e vai voltar pelo próprio terra até o enrolamento de origem, fechando o ciclo. Né? Ou seja, nesse intervalo de tempo, deixa eu desenhar aqui do lado como seria o gráfico dessa forma de onda, de tensão na saída. Tentar desenhar o gráfico da melhor forma possível. Então aqui vai ser o gráfico de tensão em função do tempo. Então, vou desenhar o eixo do tempo aqui. Está em segundos aqui. O esboço não faz muita diferença. Então, o que a gente tem? Olha, se a corrente numa resistência é um retrato da forma de onda de tensão. E a gente sabe que essa corrente ela vai fluir assim que a tensão for superior a 0,7. E no momento que a tensão de entrada aqui do enrolamento superior for maior do que 0,7, vai ter o diodo vai dar só essa queda de tensão de 0,7 e toda a corrente vai passar aqui. Ou seja, toda aquela tensão que sobrar da entrada, menos o 0,7, vai aparecer sobre a resistência, né? Pura lei de Kirchhoff. Então, se a gente for ver isso aí, a gente teria uma forma de onda nesse semiciclo senoidal, né? Onde a tensão de pico vai ser, vou escrever a equação aqui, vai ser, não, vamos fazer o seguinte, essa tensão de pico aqui eu vou chamar de VM, não, melhor para não confundir com outras questões, Vmax, vou chamar de Vmax, e a gente sabe, quem que é Vmax? Vmax vai ser a tensão de pico da metade do enrolamento secundário, ou seja, vai ser 31,1 volts dividido por 2, menos a tensão no diodo, né? 0,7 volts. Se a gente for calcular isso aqui,
31,1 dividido por 2 dá 15,5. Menos 0,7 vai me dar 14,8. 14,8 volts, aproximadamente. Exatamente, vai dar 14,8 volts. Essa tensão de pico da saída aqui. Essa Vmax que eu chamei. Beleza, então a gente já sabe o que acontece durante o semiciclo positivo da forma de onda. Durante o semiciclo negativo, que vai ser essa área rachurada aqui, em verde, durante o semiciclo negativo, a gente tem a seguinte situação. A polaridade da forma de onda de entrada aqui, do retificador, do secundário, vai ser alterada, de forma que o diodo de cima vai enxergar uma tensão negativa em relação ao terra, e o diodo de baixo vai enxergar agora uma tensão positiva. De forma que o diodo de baixo vai estar polarizado diretamente. Então, vamos apagar o que a gente tinha feito antes. E vamos escrever de novo. O de cima vai estar polarizado reversamente e o de baixo polarizado diretamente. Dessa forma, o diodo inferior aqui vai conduzir uma corrente assim que a tensão secundário for superior a 0,7, lógico. E essa corrente ela vai passar pelo diodo, vai fazer esse caminho, passar pela resistência, ir no terra e fechar o loop pelo terra, né? Percebam o seguinte, a corrente vermelha é o semiciclo positivo, a corrente em verde é o semiciclo negativo. E ambos passam no mesmo sentido sobre a resistência, de forma que a tensão, continuar aqui no nosso gráfico, a tensão no semiciclo negativo é exatamente igual. Tem um outro lóbulo de tensão aqui, de valor máximo igual a 14,8 volts, né? De modo que a tensão na saída vai ser duas semicenoides, né, positivas. Duas semicenoides positivas. Então, esse é o esboço do gráfico da tensão de saída, que é uma das questões pedidas, um dos problemas levantados pela nossa questão, né? E agora, qual que é a tensão média nesse circuito? Primeiro, para a gente falar o que é tensão média, vamos lembrar qual o conceito de tensão média. É bom sempre lembrar que tensão média, você se colocar um osciloscópio nesse circuito, por exemplo, você não vai ver a tensão média. A tensão média ela não é algo que está visível no circuito, né, que existe lá no circuito de forma única, que seja. Ela, na verdade, é simplesmente a média desse sinal na saída aqui. Ou seja, se eu for desenhar ela deve estar mais ou menos, a gente está passando aquele tracejado vermelho. Ou seja, esse tracejado vermelho é o VO médio. Né? É a média. É uma tensão contínua que está presente no sinal. A gente não consegue ver ela. Mas se você pegar um multímetro e medir na função contínua, você vai enxergar exatamente esse valor. Né? Para essa forma de onda, a gente pode calcular essa tensão média. Ela seria a soma dessas duas áreas dividido por quem? Dividido pelo período dessa forma de onda. Esse aqui é o período. Ele é exatamente o inverso da frequência, então é 1 sobre 60 Hz. Né? Esse é o período todo. Como são dois lobos iguais, a gente vê que tem uma frequência aqui de 120 Hz. Né? Mas isso não vem ao caso agora. Se a gente for fazer essa conta aí, que não é bem o escopo da nossa disciplina, a gente vai encontrar que a tensão média ela é igual a 2. Esse 2 vem porque são dois lóbulos iguais, vezes Vmax, que nós já calculamos, dividido por π. Novamente, de onde vem esse π? Vem do cálculo da integral dessa forma de onda.
Então, da definição formal de valor médio. Não vem no nosso caso. E lembrando que essa equação só vale para sinais dessa forma, né? Se a gente for fazer o cálculo disso, a gente vai encontrar que essa tensão é aproximadamente 10 volts. Aproximadamente 10 volts. Na verdade, um pouquinho menor, 9, alguma coisa, 9,4, 9,5, mas aproximadamente 10, para a gente fazer uma conta rápida. Tendo isso, calculado esse valor aqui, a gente pode encontrar também as correntes. A gente sabe que a corrente média, na carga, e o médio, vai ser simplesmente a tensão média, a gente acabou de calcular, dividido pela resistência, que é 50 ohms. Então, isso aqui vai dar, vou botar aproximadamente de novo, já que eu arredondei aqui em cima, 0,2 amperes. 10 dividido por 50. Tudo bem. Uma outra questão levantada é qual seria a corrente média em um dos diodos. Não, percebam o seguinte, que o conceito de corrente média é uma corrente contínua. Né? Então a gente tem que pensar, mesmo que a gente sabe que o nosso sinal de corrente, de tensão varia ao longo do tempo nesse circuito, a gente tem que tentar pensar nesse circuito sobre a luz de corrente contínua. A gente sabe que o diodo de cima ele conduz um valor médio, uma corrente nesse sentido. E o diodo de baixo conduz também um valor médio de corrente nesse sentido. Esses dois valores se encontram nesse ponto e dão origem à corrente média de saída, que a gente acabou de calcular. Por lei de Kirchhoff, a gente sabe que a soma dessas correntes que estão entrando nesse nó tem que ser igual à soma das correntes que saem. Se sai apenas IO, eu tenho dois circuitos exatamente iguais aqui. Né? Você presta atenção, até esse ponto eu tenho um enrolamento secundário de diodo, um enrolamento secundário de diodo, então os circuitos são simétricos. A única forma de eu calcular ou definir a tensão média no diodo, usando a lei de Kirchhoff, é falar que cada diodo conduz metade da corrente média. Né? Se a soma das correntes dos diodos tem que dar a corrente média de saída e os circuitos são iguais, então a única forma disso acontecer é cada diodo conduzir metade da corrente. Então, por fim, só falta definir quem? Definir a tensão de pico inversa de um dos diodos. Percebam que, vamos pensar no diodo de cima. Quando o diodo de baixo está conduzindo, né, durante o pico da tensão, imagine, durante o pico da tensão sobre a carga, a gente sabe que a gente tem Vmax. Então a gente sabe que aqui, nesse ponto, a gente vai ter Vmax. No anodo desse diodo, qual a tensão que vai aparecer? A tensão que vai aparecer vai ser exatamente a tensão de pico negativo da forma de onda de entrada, que é menos 15,55 volts. Né? 31,1 dividido por 2. Então a TPI aqui vai ser o quê? TPI não é a tensão de anodo e catodo nesse instante, ou seja, no pico negativo. Então ela vai ser, a tensão de anodo é menos 15,5 menos a tensão de catodo, que é 14,8. Então a gente pode dizer que a TPI, fazer uma aproximação bem simplificada aqui, ela é aproximadamente 2 vezes o Vmax. Né? Aproximadamente 2 vezes o Vmax, que vai dar mais ou menos a tensão
Vs mesmo dá aproximadamente 31,11 volts. Né? Vai dar um pouquinho menos, mas a gente pode fazer essa simplificação. Então, com isso, a gente respondeu tudo o que a questão pedia. Né? A gente conseguiu calcular a tensão média na saída, corrente média na saída, corrente média nos diodos e a tensão de pico inverso no diodo. E o esboço da forma de onda sai da análise desse circuito. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem procurar o professor, tirar dúvidas ao longo das aulas ou nos tempos livres. E boa sorte ao longo da disciplina.